Conexão Brasília, chegando com o Diego Amorim. Bom dia, Diego, tudo bom? Tudo bem, Mauro? Bom dia a você, bom dia, Ana, todo mundo que nos acompanha pela Nova Brasil. Temos convidado por aí, né? Temos sim, já estamos aqui em nossos estúdios em Brasília com o Marcelo Azevedo, ele que é gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Marcelo, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, Diego, bom dia, Ana, bom dia, Mauro, é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo está aqui por um motivo especial. A CNI divulgou nessa madrugada uma pesquisa inédita, então os números são praticamente também inéditos, exclusivos em primeira mão para o nosso ouvinte da Nova Brasil em todo o país. Uma pesquisa sobre a percepção da população sobre a economia brasileira. E eu começo te perguntando, Marcelo, como é que está essa percepção? Olha, a percepção, você pode olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? A percepção é que no momento, para a maior parte da população, que a situação ainda está ruim, ou a situação econômica do país ainda está ruim, ou péssima, na verdade, para 38% das pessoas. Mas, olhando na comparação com o passado, a gente vê que a maior parte da população, já chega a 45% da população, vê que houve uma melhora. E olhando mais para frente, pelo menos a gente vê que 53% da população espera que uma melhora dessa situação econômica nos próximos 6 meses. Então a avaliação ainda é negativa, mas ela já esteve pior e ela tende a melhorar, segundo o que a gente percebeu aqui na pesquisa. A interpretação de que o pior já passou, ela é correta? Exatamente, o pior já passou. Para muitas pessoas ela ainda está negativa, mas já tem um percentual já chegando próximo dos 30%, apontando com uma situação boa da situação econômica brasileira. Mas ela já esteve pior, já passamos pelo pior, até porque a maior parte da população acredita que em melhora mesmo dessa situação para os próximos 6 meses. Por que é importante medir essa percepção da população sobre a economia, Marcelo? Isso é muito importante, não é à toa que a gente a gente faz esse acompanhamento, porque é um termômetro até da própria economia, de como ela pode estar caminhando. Um consumidor mais preocupado com a economia fica mais receoso na hora de fazer um consumo, fica mais preocupado e até mesmo pode achar que não vai encontrar emprego, desiste até de procurar emprego. Então a economia vai andando mais devagar. Na medida que um consumidor que a população de uma forma geral começa a ficar mais entusiasmada com o estado da economia, pode procurar um emprego, pode destravar algumas decisões de consumo, e isso vai fazendo a roda da economia girar mais, né? Abrir a mão, né, Marcelo? Exatamente. Mauro? Marcelo, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Marcelo, a gente analisando alguns dados bem objetivos da economia, a gente vê aí uma perspectiva de fechar o ano com um crescimento do PIB em torno de 3%. A gente vê uma perspectiva forte de fechar com a inflação dentro da meta, em torno ali de 4,5% mais ou menos no ano. O desemprego caindo, um fenômeno que já vem desde o ano passado e continua caindo ao longo desse ano. O preço dos alimentos caindo também. A gente vê dados que, assim, os juros que já começaram numa trajetória de queda também, programa para que a população fique menos endividada, né, de tirar o brasileiro do endividamento. Quer dizer, a gente vê sinais, a gente vê dados aí que objetivamente mostram fatores positivos, digamos assim, da economia. Por que, então, a percepção do brasileiro, que é revelada nessa pesquisa da CNI, mostra que o brasileiro está menos otimista em relação à economia? E você acha que pode ter algum componente político nessas respostas? Olha, Mauro, isso tudo é verdade que você está falando. A gente tem vários dados positivos na economia, mas a gente vem de uma forma geral de uma situação bastante complicada em termos de preços, por exemplo. A gente teve um aumento muito grande de preços ainda por conta da pandemia, por conta da guerra. Isso foi muito sentido não só para a população, para a economia como um todo, né? Então a gente percebe até na própria pesquisa que, olhando para trás, boa parte da população acredita e viu um aumento dos preços bastante significativo, sente isso, mas olhando para frente já tem uma expectativa que isso vai melhorar. A mesma coisa com a taxa de juros, a mesma coisa com relação ao desemprego. De uma forma geral, a economia toda foi muito afetada pela pandemia, pela guerra, então a gente está saindo de uma situação bastante ruim.
E olhando para frente, a gente tem esse otimismo com relação a tudo isso, até pelo que a gente já vem observando nos últimos meses, né? A população já vem percebendo que os preços pararam de aumentar, em alguns casos está diminuindo, vem uma evolução importante na questão de emprego, com certeza, isso refletindo também em salários, e mais recentemente as taxas de juros começaram a cair. Isso demora um pouco mais para aparecer na ponta, né? Mas, enfim, já tem uma expectativa que isso vai melhorar. Então, acho que isso tudo vem... acho que isso muito explica a situação de uma avaliação ainda negativa até pelo passado muito pesado, mas, por outro lado, uma melhora nessa comparação e uma expectativa positiva para frente de dar continuidade desse movimento, né? Da relação ao que é bastante importante para as pessoas, né? A questão, sua segurança no emprego, o seu poder de compra. E quando se fala poder de compra, não falando só de preço, mas também da própria taxa de juros, né? Porque a gente muitas vezes precisa recorrer ao financiamento para fazer o nosso consumo. Sobre o componente político que o Mauro perguntou, Marcelo, é interessante porque às vezes o entrevistado ele é oposição, não votou nesse governo, então ele tende a votar enviesado do ponto de vista político. Vocês levam isso em conta? Isso com certeza, né? Aliás, bem lembrado. A gente, como faz a gente faz a pesquisa na população e tem essa preocupação de fazer um recorte em todo o país, em todas as classes sociais, em nível de educação e tal. Obviamente tem sempre na avaliação das pessoas vai entrar esse componente, mas enfim, a avaliação é da população como um todo, né? E a população também tem seus vieses políticos na hora de responder. Essa pesquisa ouviu 2.004 pessoas nas 27 unidades da federação nos últimos dias 14, 15, 16, 17, 18 e 19 de setembro, entre os dias 14 e 19 de setembro. E os números também mostram uma diferença de olhar, de percepção dessa economia a depender da região onde o entrevistado mora. Por que essa diferença, Marcelo? A gente tem essa diferença, de fato, por exemplo, na região Nordeste a gente tem um otimismo maior com relação aos próximos 6 meses do que o restante do país, por exemplo. Isso tem muito a ver com outras características até sociais das áreas, né? A gente tem uma questão, a gente percebe isso com essas diferenças com o nível de salário, então salários mais baixos, eles estão mostrando, o salário de uma renda familiar mais baixa está mostrando um otimismo maior com relação ao futuro, tem uma avaliação negativa, mas por outro lado também percebe mostra uma expectativa mais positiva. A mesma coisa quando se trata de nível de escolaridade, o ensino fundamental também tem essa mesma diferença. E aí, como essas pessoas têm uma participação bastante grande, né, na região Nordeste, proporcionalmente ao restante do país, acaba que a região Nordeste mostra essa diferença com relação ao restante do país, por exemplo. Mauro? Marcelo, essa percepção também pode ter a ver com o fato de, embora haja uma recuperação dos empregos, inflação em queda, mas a renda do brasileiro não se recuperou totalmente? Isso pode também ter a ver com uma percepção de economia parada, por exemplo. Muita gente está recebendo mensagem de ouvintes aqui falando a economia está parada. O que gera essa percepção? Olha, a gente tem essa percepção aqui na própria CNI mesmo, né? Quando a gente fala da indústria de transformação mesmo, a gente está com a produção bastante parada. Isso tem muito a ver com a situação econômica mesmo e por isso a avaliação negativa ainda que a gente percebe na pesquisa, né? Melhoramos, saímos de uma situação bastante ruim, como o Diego falou, o pior realmente parece ter ficado para trás, mas isso não quer dizer que a gente está de vento em popa, especialmente quando se fala da economia da população como um todo, né? Ainda há uma questão muito importante de dívidas, a preocupação com a taxa de juros, isso tudo vai segurando ainda as decisões de consumo. A indústria de transformação, em particular nós, a indústria, a gente percebe uma falta de demanda muito grande, né? As pessoas estão ainda preocupadas, segurando ainda o consumo de diversos produtos na medida do possível, porque não se sentem ainda plenamente seguros com relação aos seus empregos, com relação à sua renda, que de fato ela caiu muito durante a pandemia e ainda não se recuperou totalmente. Então isso vai, obviamente, trazendo uma certa insegurança e isso faz com que as pessoas adiem mesmo esse tipo de decisão. E isso a gente vai sentindo essa falta de demanda, a economia toda
vai girando mais devagar. É claro que a gente, como até você falou mais cedo, a gente vai ter um crescimento importante esse ano, mais do que a gente estava imaginando no início do ano, mas isso não só tem uma questão de efeito de comparação, o ano passado já sendo muito mais fraco, a gente está crescendo nesse ano já na comparação com uma base mais comprimida, mas também a gente tem uma diferença muito grande entre os diferentes setores. A gente tem um setor puxando bastante, a agro está tendo um desempenho fantástico esse ano, muito também por conta das exportações também, a mesma coisa com a indústria extrativa, mas olhando para o mercado interno, a gente tem essa dificuldade, né? As pessoas estão com uma situação econômica um pouco mais complicada, isso aparece na pesquisa, isso se reflete nas decisões e na própria economia. Marcelo, os números mostram um certo otimismo da população em relação à economia para o ano que vem. Ano que vem a gente tem ano de eleição municipal, geralmente trava o Congresso, a gente tem dificuldades do governo, enfim, uma avaliação que pode ser feita de fim de lua de mel, de todo o primeiro ano de um novo governo, tem todos os desafios da política fiscal, a gente não sabe ainda o que vai ser da reforma tributária que já passou na Câmara, mas ainda tramita no Senado, a gente tem guerras acontecendo aí em Israel e na Ucrânia. Esse otimismo é factível na tua avaliação? Sem dúvida, é o que a gente estava falando sobre o que a gente já percebe no dia a dia da economia, que as pessoas estão percebendo no seu dia a dia da economia. Elas estão percebendo que os preços já não estão aumentando tanto quanto estavam, que a taxa de juros começou a cair, isso deve se refletir eventualmente nas dívidas deles. O emprego vem subindo, vem se criando empregos, apesar dessa economia estar andando de lado em alguns setores, em muitos na verdade, mas a gente vê uma criação de empregos importante aí, continua acontecendo. Então, no dia a dia, as pessoas estão fazendo algumas melhorias importantes, isso vai se refletindo no otimismo e isso vai se refletindo nas suas decisões. É claro que a gente poderia, não fossem esses problemas que você citou, podendo estar arrumando a casa, melhorando as condições de negócio com uma decisão importantíssima, um avanço importantíssimo que seria a reforma tributária, por exemplo, e poderíamos então dar um salto nesse crescimento. Mas, enquanto isso, a gente percebe essa melhora da economia acontecendo. Muito bem. Esse foi Marcelo Azevedo, gerente de análise econômica da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que trouxe esses dados em primeira mão aqui para você, ouvinte do Nova Manhã. Marcelo, muito obrigado pela presença. Seja sempre bem-vindo ao Nova Brasil. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Diego. Obrigado, Mauro. Obrigado, Ana. Mauro. Muito obrigado. Obrigado, Diego. Muito obrigado ao Marcelo Azevedo também. Até uma próxima vez.